Olá, eu sou o Noé do canal Descobrindo o Homem e estou aqui de volta com vocês com mais um vídeo falando sobre saúde. Eu fiquei um tempo sem aparecer para vocês por motivos particulares, mas agora estou retornando com esses vídeos e com um prazer especial, porque notei que nós estamos chegando a 1 milhão de visualizações, o que é extraordinário. Isso mostra que o trabalho da gente está exercendo ou fazendo a função que era a nossa motivação, que é de ajudar as pessoas de alguma forma. Muito obrigado pela visualização de vocês. A minha intenção agora, nesse recomeço, é criar vários vídeos, ainda tendo como tópico principal a saúde das pessoas. Mas eu quero fazer uma abordagem mais geral e relacionar ou falar sobre a maioria das coisas que estão relacionadas à humanidade e ao ser humano. Não só sobre saúde física, mas também sobre saúde mental, sobre comportamento, sobre história, sobre descobertas científicas, sobre espiritualidade, sobre a importância da espiritualidade no envelhecimento sadio. Enfim, eu quero fazer um trabalho mais abrangente e abordar também o comportamento humano numa visão psicológica e psicanalítica. Com isso, melhorar o nosso autoentendimento e, quem sabe, ajudar algumas pessoas a superar problemas que vão passar a ser vistos de modo mais simples e com menos peso em suas vidas. Dando início, então, ao nosso trabalho, eu vou falar sobre demência. Vamos aos nossos vídeos? Vamos começar, então, falando do envelhecimento. No momento, a sociedade, a tecnologia e o avanço no conhecimento médico têm proporcionado um maior tempo de vida para as pessoas, não só no Brasil, como no mundo todo. E, com isso, as pessoas têm envelhecido. E, junto com o envelhecimento, vêm algumas limitações ou alguns problemas, já que existe uma deterioração infeliz que a natureza nos impôs e que nós compartilhamos com todas as outras formas de vida, que é a diminuição da nossa capacidade geral conforme o corpo vai envelhecendo. Então, o assunto que nós vamos abordar hoje é o assunto de demência. Demência senil, especificamente. Porque existe também a demência pré-senil, que ocorre em pessoas com idade inferior a 65 anos. A demência senil é caracterizada por um processo de degeneração da cognição ou da capacidade das pessoas de interagirem e de utilizarem o seu intelecto de modo pleno a partir dos 65 anos de idade. A demência, na maioria das vezes, ela começa de modo insidioso. O que isso quer dizer? Ela começa de modo lento. Algumas pessoas percebem que tem alguma coisa errada acontecendo com elas, mas a maioria das pessoas não percebe de início. Quem acaba percebendo são aqueles que convivem com ela. Então, com o passar dos anos, vai havendo um agravo dessa degeneração de utilização mental e que não necessariamente altera o comportamento. A pessoa pode manter a mesma linha de comportamento, mas ela não consegue manter a eficiência das suas ideias e do seu intelecto. E esse processo ocorre de modo lento, mas vai evoluindo com o passar dos anos. Eu vou falar mais especificamente disso já, quando eu estiver especificando para vocês as formas de demência às quais as pessoas estão sujeitas com o envelhecimento. A principal causa da demência é a idade, infelizmente. A partir dos 65 anos, vai aumentando a possibilidade de se apresentar essa patologia. E a cada 5 anos, depois de 5 anos, dobra essa possibilidade para as pessoas. A gente tem várias causas de demência. A que mais assusta as pessoas são aquelas causas que nós chamamos de neurodegenerativas, que ocorrem por degeneração mesmo da função cerebral, ou mesmo degeneração do funcionamento e do número de neurônios que nós apresentamos ou constituindo o nosso cérebro. A mais comum de todas, e que todo mundo já ouviu falar, é o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é um problema que acontece
sem que nós saibamos a causa. Ninguém tem exatamente uma ideia do motivo que leva a pessoa a desenvolver o mal de Alzheimer. Mas isso acontece e o diagnóstico é feito através de um questionamento específico, uma abordagem neurológica específica e alguns exames, como tomografia computadorizada e ressonância magnética de crânio, onde a gente consegue observar o tecido cerebral. Ainda dentro das doenças neurodegenerativas, a gente pode apresentar também o mal de Parkinson, que é a doença, ou aquele problema em que a pessoa apresenta tremores, e esses tremores que vão acontecendo vão progredindo com o passar dos anos e acabam evoluindo também para uma degeneração do funcionamento mental, levando a pessoa à demência. E ainda existem outras formas de degeneração neurológica que eu não pretendo falar aqui, porque senão vai ficar uma coisa muito técnica. Outros motivos para a degeneração mental são aqueles ligados ao sistema vascular, porque há um envelhecimento também do sistema vascular, do sistema das artérias, que fazem a irrigação do tecido cerebral. É através das artérias que vem o sangue com oxigênio e que mantém, então, as atividades dos neurônios funcionando. E também, junto com o sangue, vem a glicose, que é a forma de energia utilizada pelo cérebro para poder fazer o seu funcionamento normal. Com o envelhecimento, algumas pessoas podem apresentar uma degeneração do sistema circulatório e, com isso, apresentar também um quadro de demência. Existem outras formas de demência que a gente chama de reversíveis. Então, elas não são insidiosas, elas não começam de modo lento, como eu expliquei. Elas muitas vezes começam de modo mais agudo. São causadas, por exemplo, por infecções, pessoas que apresentam subitamente uma diminuição da função renal, insuficiência renal, a pessoa pode apresentar. Medicamentosa, a pessoa pode tomar um medicamento qualquer que afeta o funcionamento cerebral e leva a pessoa a um comportamento bastante parecido com a demência que a gente explicou nos quadros anteriores. E também, não posso deixar de esquecer, de falar para vocês que é possível aparecer um quadro de demência, na maioria das vezes reversível, por uma disfunção da função da glândula tireoide, onde ela passa a funcionar menos do que o necessário e começa a fazer alteração de comportamento. Então, doenças da tireoide podem também causar uma diminuição da função cerebral, levando o indivíduo a apresentar um quadro de demência, que pode ser revertido com um tratamento específico. E ainda existem outras formas de demência que ocorrem secundárias, por exemplo, ao tratamento com radioterapia, pessoas que são obrigadas a se submeter a tratamentos radioterápicos. Então, a demência, para ter um diagnóstico preciso, precisa ser avaliada por um médico. E como eu falei para vocês, a maioria dos casos começa de modo insidioso, leve, e vai progredindo com o passar dos anos. Então, completando, quando as pessoas ao redor do indivíduo que começa a apresentar demência percebem esse fenômeno, é através de dicas que a pessoa vai dando pela alteração do funcionamento normal do seu hábito mental. Por exemplo, ela pergunta mais de uma vez a mesma coisa, ela esquece coisas do cotidiano, do dia a dia, e às vezes está contando uma história para você e não consegue encontrar as palavras necessárias para que a ideia seja passada de modo claro. A pessoa, inclusive, pode sofrer com isso, porque ela tem a ideia dentro da mente, mas não é capaz de expressar. É claro que isso não é para assustar todas as pessoas, porque muitos de nós apresentam esse problema eventualmente por ansiedade, ou porque aquele dia não está tudo muito certo, ou às vezes porque a gente está abordando um assunto que a gente não domina. E isso não quer dizer que a pessoa está começando um quadro de Alzheimer. Essas alterações que a demência causa no indivíduo acaba levando o indivíduo ao médico. Ou porque ele foi por conta própria, ou porque alguém que está com ele, está percebendo as alterações, o levou. Nesse momento, cabe ao médico o diagnóstico diferencial, porque, como expliquei anteriormente, algumas formas de demência acontecem por problemas reversíveis, que podem ser tratados e a pessoa volta ao funcionamento cerebral normalmente. Entretanto, aqueles que têm uma degeneração neurológica não vão ter um tratamento efetivo no sentido de reverter o quadro. Mas nós já temos algumas medicações que podem retardar o progresso desse quadro. E
ajudar a pessoa a permanecer mais tempo dentro de uma estabilidade mental e numa vida cognitiva que possibilita um convívio sem muito sofrimento para si próprio e para as pessoas que estão com eles. Então, cabe ao médico fazer o diagnóstico diferencial desses problemas através dos exames que a gente citou anteriormente, incluindo alguns exames laboratoriais, por exemplo, para afastar a possibilidade de infecções, inclusive sífilis, deve ser pesquisada, porque pode ser causa de degeneração mental com quadro de demência. Enfim, acho que a gente falou então, pelo menos de modo simplificado, sobre demência, passei uma ideia geral. E se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta específica a respeito daquilo que a gente falou, faça a pergunta entrando em nosso canal. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em nosso canal, que vai ser um motivo de orgulho muito grande para a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.